Amigas e amigos, as evidências de que o Brasil cada vez mais se afunda num pântano de degradação social, moral, ética, democrática são cada vez mais visíveis. Isso que a gente vê no Rio de Janeiro, sobretudo pelas lentes da TV Globo, é apenas a ponta de um enorme iceberg. Lógico que tem ali as manipulações. É lógico que a TV Globo não vai mostrar as causas, mostra os efeitos e manipula de acordo com seus interesses, de acordo com as conveniências da facção do golpe que ela representa. Agora, a degradação social que se espalha pelo país é visível. E, consequentemente, vem a crise moral, a crise ética, a crise política, a crise democrática. E isso impõe uma necessidade de se defender o Brasil. É preciso que as forças que têm consciência histórica, consciência social, consciência democrática, consciência da gravidade pela qual o país está passando, tome a frente das coisas e defenda o Brasil. É uma necessidade urgente que se impõe, né, diante da realidade que nós estamos vendo. Né? E isso se traduz também nas guerras políticas, politicagem, das politicagens aí das facções do golpe, a forma como as forças golpistas tratam a questão aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não é, repito aqui, pela milésima vez, talvez mais que isso, né, que é o que eles estão perseguindo, na verdade, é a ideia Lula. O linguajar, né, o tratamento, essa história que eu falei aqui, né, no dia que tem um atentado a tiros contra o ex-presidente Lula, vai lá o Edson Fachin, o ministro responsável pela Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, dizer que ele está sendo ameaçado na Globo News. Foi lá fazer essa declaração. Olha aí como é um jogo, né, que a gente precisa, olha, eu sempre digo aqui, olhar com muita atenção como eles movem as peças nesse tabuleiro do xadrez golpista. Né? Esse atentado ao ex-presidente Lula não deve ser considerado como uma coisa sem maiores gravidades. Não o fato em si, que já é gravíssimo, é um atentado à vida. Né? O atentado político, o sentido político disso. Né? E a gente tem que pôr isso aí na conta exatamente dos procedimentos das facções golpistas. Desde que eles deflagraram a marcha golpista em meados de 2013, né, o que eles fizeram com o país, levaram o país para uma recessão profunda. E o país se degradou, né, com uma velocidade impressionante. Isso ainda requer estudos, né? Desde que houve a ruptura, eu tenho dito que a ruptura se dá em 3 dimensões, é a ruptura programática, com o programa de governo eleito em 2014, a ruptura institucional com a fraude do impeachment da presidenta Dilma e a ruptura com o legado, né, com a história aí do ciclo democrático e progressista dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, que representa a ruptura com um legado que vem da abolição. Sempre é importante a gente pegar o fio da história para a gente entender a gravidade de tudo isso. Agora é isso, né? Assaltaram o poder, fizeram essa ruptura em 3 dimensões, e agora eles estão aí se vendo numa situação de ter que definir que rumo que eles vão dar para o golpe, que é o processo eleitoral agora, de 2018. É isso que eu sempre falo aqui, acreditar, ter a ilusão de um democratismo constitucional, que eles estão respeitando a Constituição, é a ilusão das ilusões. É não entender a necessidade de uma oposição programática ao golpe, é não entender absolutamente nada do que está acontecendo. Achar que basta lançar o candidato assim, o candidato assado, que basta, uns dizem que basta lançar o Lula candidato, que a coisa está resolvida, que ele vai ganhar as eleições, vai romper com toda a lógica do golpe e tal. Essa lógica democratista traduz, não sei até que grau, mas sem dúvida alguma, uma visão artificial do que é a luta política no Brasil, a luta de classes, o sentido do que é o Brasil na geopolítica, na geoeconomia, na geoestratégia do mundo. Não é à toa que nós estamos vendo essa briga de foices no escuro, envolvendo agora essa ofensiva do Grupo Globo contra o presidente golpista Michel Temer. Quem for lá agora, estou gravando aqui na sexta-feira,
dia 30 de março de 2018, às 13 horas e 13 minutos, vai ver lá um box no jornal, no portal o Globo, né, do jornal O Globo, né, está lá a manchetona, né, sempre põe assim, manchetona, que é para dar o sentido de escândalo. Merval, cerco a Temer reanima a sociedade que clama por justiça. Ele fala em nome da sociedade, foi eleito, né, pela sociedade para falar em nome da sociedade. Olha aí a gravidade da coisa, como essa gente é criminosa, né? Do ponto de vista do comportamento ético, do comportamento moral. Aí diz a chamada dele, né? No momento em que fatos precisam confluir para um acordão que garanta a impunidade, as investigações sobre o presidente avançam. Aí ele já vai para acordão, falando de Lula, aí PT, né? O STF, a decisão que o STF vai ter que tomar agora na segunda-feira, dia 4 de abril, né? E aí vem os colunistas, a rataria pretoriana midiática embaixo, né? Logo embaixo da manchetona, né? Mira Leitão, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, falando do quê? Do mesmo assunto, né? Outra manchetona do outro lado, né? Da outra facção do jornal O Estado de São Paulo, diz aqui que na véspera do dia D para Lula, 300 procuradores e juízes vão ao STF por prisão em segunda instância para prender o Lula. Ele não diz aqui, mas é para prender o Lula. Aí diz aqui, super abaixo-assinados de membros do Ministério Público e da magistratura de todo o país, será entregue nesta segunda-feira, 2, aos 11 ministros da corte e 2 dias do julgamento decisivo para Lula, condenado a 12 anos e 1 mês no caso Triplex. Só corrigindo aqui, o julgamento vai ser no dia 4, né, segunda-feira dia 2, né, dia terça, 3, quarta-feira que vai ser o julgamento do pedido do habeas corpus do ex-presidente Lula, né. Agora, quem é, mais uma vez aqui, né, o Merval Pereira do outro lado aí, juntando os picaretas, isso é picaretas. Isso é coisa dos boquirrotos da Operação Lava Jato. Os frasistas de porta de banheiro de rodoviária, né? Aí emergem questões elementares, né? Eu falei aqui do Delfim Neto, quando surgiu a denúncia do Delfim Neto. Alguém mais ouviu falar do Delfim Neto? Eu não falei aqui, senhor doutor Delfim, pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada com o senhor. Falei ou não falei? Falei, claro que eu falei, né? A TV Globo, não faz, eu estava vendo o Jornal Nacional por acaso, interessado em outra coisa, vi a TV Globo pegar um relatório de um processo sigiloso, a própria Globo dizendo, o relatório é sigiloso, mas nós tivemos acesso ao relatório, aí vai mostrando, ficou uns 10 minutos, ficaram lá, mostrando o relatório de acusação contra o Temer, eu prestando atenção, tentando entender do que se tratava, era mulher, de um ex-mulher, de alguém, de um empresário, de alguém que foi nomeado lá para tomar conta dos portos, que depois ela voltou atrás, depois voltou de novo, não tem base lógica, agora eles ficam mostrando, jogando na cara do telespectador, né, trechos, seleciona trechos, aqueles efeitos, né, gráficos, joga na cara, joga aqui, joga ali, e o telespectador é igual barata tonta tentando acompanhar aquilo lá, né. Aí a Folha mata a charada, no editorial de hoje, sexta-feira, né, dia 30 de março de 2019. Fala lá um monte de groselha toda, mas lá pelas tantas diz o seguinte: parece difícil politicamente justificar que mais uma vez Temer se livre de uma acusação criminal. É preciso lembrar, contudo, que o decreto sob suspeita de ter sido editado mediante propinas, tratando do prolongamento de concessões portuárias, não favoreceu diretamente a Rodrimar, que é a empresa que eles estão acusando aí. É a história do Pangaré lá do STF, Pangaré da Globo, Luiz Roberto Barroso. É o relatório que a Globo mostrou com flashes. Mas se não prova, né, como é que é a coisa? Faz acusação, assim, sem mais nem menos? É aquela história igual a história do José Serra, né? O José Serra, Eduardo Cunha, né, Aécio Neves, esses malandrões aí, né? Alguém consegue provar alguma coisa? Não conseguiram provar contra eles, que são coisas evidentes, não conseguiram porque não quiseram, evidentemente, como é o caso aí do Delfim também, né? Agora vão provar contra o Temer? O Temer já deu um drible na Globo, aquela história do parlapatão Rodrigo Janot, né, o Margarido, que reapareceu aí, né? Vai começar, né? Já começou, né? Parlapatão. Apareceu o Margarido de novo em cena. Agora é o Luiz Roberto Barroso, Pangaré, galinha choca. Reage quando o Gilmar Mendes provocou ele. Figura ridícula. Outro parlapatão aí em cena, né? A Folha também
Acho que dá a manchete que resume tudo. Está no jornal de hoje, da Folha. Prisão de amigos próximos arrasa plano de reeleição de Temer. Olha aí o sentido da coisa. O resumo da ópera. Né? A gente tem que pegar tudo isso para entender a gravidade da coisa, isso que eu estou falando aqui. O Brasil caiu nas mãos de quem? Caiu nas mãos desses boquirrotos da Lava Jato que vivem lá. Aquele Carlos Fernando Santos Lima é um negócio impressionante. Parece que ele não sai do banheiro de alguma rodoviária e fica lá escrevendo frases e mais frases. Ele diz que, tem uma frase dele lá, o que podemos fazer nesse momento tão difícil para o país? Me pergunto muito isso, mas eu não tenho resposta. Sei que eu, o Deltan e o Moro e tantos outros do Ministério Público e da magistratura fazem. E é muito simples, nós não nos acomodamos e procuramos fazer valer a lei e a Constituição. A lei dele e a Constituição dele, só se for, porque a pessoa precisa ser cega, burra, idiota, ser seguidor do Jair Bolsonaro, seguidor do Sérgio Moro, para acreditar que eles estão aplicando a lei e a Constituição feitas pelo povo, pelas mãos do povo, que foi lá, votou, elegeu seus representantes, seus constituintes, né? E aí ele termina com outra frase típica de porta de banheiro de rodoviária: a mudança é aqui e agora. É um pregador, né? Isso, talvez, se a gente encontrasse um doido desse pregando na rua, retrataria exatamente quem é esse tipo de gente. E outros pregadores, né? Foi o pregador lá, dessa seita, né, de Craco Igrejolândia, que eu tenho falado aqui, lá no programa Roda Viva, fazer pregação, o juiz Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol vive literalmente nas igrejas pregando a ideologia da Craco Igrejolândia, de fascistas, de corruptos, etc, etc. Comportamentos da degradação. O país está degradado não é à toa, porque o país caiu nas mãos desse tipo de gente, de Globo, de boquirrotos da Operação Lava Jato, né, dessa gente aí da rataria pretoriana midiática, né, da turma da direita e dos partidos políticos da direita, essa questão aí dessa série do Netflix, desse José Padilha, né. A frase que eu li aqui no vídeo passado é muito ilustrativa a respeito que o boquirroto Carlos Fernando Santos Lima reproduziu lá, desse tal de Luiz Alves, lá da PUC de São Carlos, que foi um dos 5 pesquisadores do projeto. Olha o nível da pesquisa dessa gente. Se eles fizeram pesquisa, significa que eles têm que fazer algo em cima de coisas que são concretas, por mais que se faça ficção. Agora, por que ele fraudou o roteiro, José Padilha, e esse tal de Luiz Alves, aqui um dos consultores, fraudou a lógica, o raciocínio, querendo fazer os outros de bobo, de palhaços, dizendo aqui a investigação foi feita com base em escândalos de corrupção divulgados na grande imprensa a partir de 1987. Então, se tem a grande imprensa, para que tem Polícia Federal, Ministério Público, toda a estrutura da institucionalidade? Olha aí a confissão de que são vigaristas. E diz aqui ainda mais, antes disso não temos documentação sobre corrupção. Antes de 1987, como não tem? Ele é doido? Não lê, não sabe ler, não sabe pesquisar? Que pesquisador é esse? Isso é pesquisador ou é manipulador? É isso, o Brasil caiu nas mãos desse tipo de gente. Salvar o Brasil é uma tarefa essencial, fundamental e urgente. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.